pessoal, pois é, hoje nós estamos aqui ó, em Cabo Frio. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior, porra, o que quer dizer tá bem, né? Em Cabo Frio a gente vai falar um pouquinho sobre esses lipídios, isso é importantíssimo pra gente. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que o lipídio é uma substância importantíssima para o organismo e você não precisa ter medo. O lipídio, você tem que se alimentar dele, você tem que ingerir lipídio. Sobremesa, nem pensar, né? Ah, pode. Da sobremesa eu só vou te proibir orégano, que orégano não pode. A primeira característica sobre o lipídio que eu quero falar para você é que ela é uma substância apolar. Se ela é uma substância polar, isso quer dizer que ela já não vai se misturar com a água. Lembra da aula de água? Água é uma substância polar. E substância polar com apolar não se mistura. São conhecidos como substâncias immiscíveis. Substância immiscível não se mistura. Tanto que você pode fazer, colocar água e óleo, e você vai ver que tem uma solução dupla, né, ou uma heterogênea. Quer dizer que eu tenho duas fases ali com a solução. Essa outra característica do lipídio é que esse carinha, ele tem as moléculas aí, ó, bem ramificadas ou bem longas. As funções do lipídio são várias. Reserva de energia, isolamento térmico, isolamento elétrico, estrutural, como na membrana plasmática, hormonal, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas funções aí. As utilizações de lipídio são várias também. A gente pode utilizar lipídio na nossa alimentação, na produção de sabão, de resina, cosmético, entre outras substâncias aí. Além disso, eu quero que agora a gente comece a classificar esse cara, comece a conceituar como os vestibulares cobram. Primeira coisa que eu quero que você saiba é o seguinte: toda vez que for falado de lipídio, já grave logo ácido graxo e glicerol. Ácido graxo e glicerol. Ácido graxo e glicerol. Ácido graxo e o glicerol são as duas principais substâncias que vão formar quaisquer tipos de lipídio. Então, qualquer lipídio, ácido graxo mais glicerol. Ácido graxo e o glicerol, ácido graxo e glicerol. Ácido graxo e glicerol. Merda! Só que a gente vai classificar os lipídios em dois grupos, os lipídios simples e lipídios compostos. O lipídio simples é aquele que vai ter apenas ácido graxo e glicerol, fechou? Enquanto que o composto ele vai ter alguma outra coisa diferente de ácido graxo e glicerol. Vai ter uma proteína, vai ter um fosfato, por exemplo. Os lipídios simples, eu quero te apresentar três grupinhos fáceis: os glicerídeos, os cerídeos e os carotenoides. Os glicerídeos são os mais abundantes e o mais comum deles são os triglicerídeos. Tri de 3 glicerídeos, porque tem 3 ácidos graxos. Esse triglicerídeo ele também é chamado de triacilglicerol ou triacilglicerídeo. TAG. Esse TAG forma uma palavrinha chamada de TAG ou TAGs. Esse carinha é o mais abundante, é o mais importante pra gente aí. Por quê, Bill? Porque ele vai ser encontrado nas nossas células adiposas, no nosso tecido adiposo, e é ele que vai ser a reserva de energia pra gente. Como ele tá lá no tecido adiposo, ele vai ser importante também, ó, contra choques mecânicos, no caso absorvendo os choques mecânicos. Da mesma forma, o tecido adiposo ele tem função de reserva energética e de isolamento térmico. Como assim? O calor que é produzido no nosso corpo, quanto maior for a camada de gordura, mais difícil vai ser de perder esse calor. Então ele retém o nosso calor, funcionando como isolante térmico. Então o cara que é mais gordinho em relação ao mais magrinho, então ele retém mais calor, enquanto que o magrinho perde mais. Por isso que o magrinho no frio, ó, treme de frio, tem que botar casaco, botar roupa pra caramba. E o gordinho de sunga na praia. Outra função desse carinha aí é absorver choques mecânicos. Para pra pensar, dá um murro no magrinho, pô, desmonta. Enquanto que no gordinho tu dá um murro, pô, a mão entra, depois ele joga pra fora. Outro lipídio simples que a gente vai trabalhar são os cerídeos. O cerídeo, por exemplo, a gente encontra numa região da folha chamada de cutícula. Não, Jéssica, não é a cutícula da tua unha, é a cutícula da folha. A superfície superior da folha, que é mais exposta à luz, olha ela aqui, ó, ela tem uma camada de gordura, uma cera chamada de cutícula, e a função dela é evitar a perda excessiva de água. Outra função do cerídeo é a cera do teu ouvido. Essa cera do teu ouvido, ela tem a função de quê? Proteger o teu ouvido interno, proteger lá o teu tímpano. Por quê? Sem a cera, por exemplo, pode entrar um insetozinho no teu ouvido, aí essa mosquinha aqui, ó, um inseto, sai, entra no teu ouvido. Então não pode. A tua cera impede que ela entre. Vai ficar presa lá, impedindo, por exemplo, a inflamaçãozinha. Outra coisa, já que tu sabe que é para proteção, não vai deixar agora essa cera escorrendo no teu ouvido, com aquela coisa por... Não, porque teu namorado, tua namorada vai chegar a dar um cheiro no teu ouvido, aí lamber tá lá, ó, a cera, que coisa podre.
Outra função dos cerídeos seria a produção de cera da colmeia, favos de mel. Lembra do favo de mel do simpu? O favozinho ali é uma cera, aquele espaçozinho. Outra função dos lipídios simples, outra classificação de lipídios simples, seriam aí os carotenoides. Carotenoide é o que a gente encontra, por exemplo, nos vegetais amarelos, laranja, avermelhado. Esse carinha é um principal precursor da formação de uma vitamina chamada de vitamina A. E essa vitamina A, né, que é o chamado de retinol, esse carinha faz parte aí da pigmentação da pele, compõe a produção de melanina, compõe também uma substância que vai ser encontrada lá na retina, por isso que o nome dele é retinol, retina, não é assim? E é ele quem vai permitir, por exemplo, o aumento da sensibilidade das células que permitem a percepção da luz, beleza? Você enxergar. Por isso que indivíduos que têm carência de vitamina A vão apresentar uma doença chamada de cegueira noturna. Beleza? É isso, galera. Falando dos lipídios compostos, a gente tem lá o fosfolipídio. O fosfolipídio é um lipídio que tem um fosfato. Além do glicerol e do ácido graxo, ele vai ter um fosfato. Lembra do triacilglicerol? Ele não era 3 ácidos graxos. Eu tiro um ácido graxo desse e coloco um fosfato. Olha isso aqui, o fosfolipídio. Tá vendo que essa cabecinha redonda aqui, ó, isso representa aí o fosfato. Enquanto que essas duas perninhas para baixo aqui, a parte do ácido graxo, que é do lipídio. Então ele vai ter o radical fosfato e vai ter o lipídio. Essa parte do fosfato é a região polar da estrutura. Enquanto que o lipídio, você já sabe, ele é apolar. Dessa forma, essa estrutura aqui é o principal componente da membrana plasmática. Lembra da membrana plasmática? Olha essa membrana aqui. Ela é uma bicamada fosfolipídica intercalada por proteína. Tá vendo aqui? Faz assim comigo, ó. Bicamada fosfolipídica intercalada por proteína. Só que a aula de hoje são os fosfolipídios. Esse carinha, ou essa membrana apresenta essa organização porque fora da célula eu tenho água e dentro da célula eu também tenho água. Lembra que a água ela é polar. O fosfato é polar também. Então onde eu tenho contato com a água, fica o fosfato virado para ela. Então dentro da célula eu tenho água, fosfato virado para dentro da célula. Fora da célula eu tenho água, fosfato virado para fora da célula. Então eu vou ter uma bicamada aqui justamente por isso, para essa adequação na célula. Outro lipídio composto seriam os esteroides, são aqueles formadores de hormônios sexuais. Os hormônios sexuais nós temos a testosterona, que é o hormônio masculinizante, e o estrogênio, que é o hormônio feminilizante. Testosterona determina características masculinas, como por exemplo o torneamento dos músculos, e no caso da mulher, determina as características femininas, como por exemplo a formação de seios, desenvolvimento do aparelho reprodutor, entre outras aí. Outro importante que eu quero que você saiba são as lipoproteínas. Galera, pelo amor de Deus, preste atenção nisso. As lipoproteínas eu vou dividir em duas principais, o LDL e o HDL. LDL todo mundo chama? Ah, o colesterol ruim. Beleza, grava isso que eu vou te explicar para tu nunca mais falar aí. LDL, colesterol ruim, e HDL, colesterol bom. Primeira coisa, isso não é colesterol, como nós falamos, é uma lipoproteína. Se você quiser falar, o colesterol, beleza, existe colesterol, o esteroide é um derivado de colesterol, por exemplo. Mas a LDL e o HDL não são. LDL é uma substância, uma lipoproteína que tem a função de quê? Transportar colesterol, e ela é ruim por quê? Porque ela transporta por tecido adiposo. Ela é considerada ruim porque ela vai armazenar esse colesterol. Só qual é o problema? O problema não é o LDL, o problema é você. A gente que come isso, excesso de colesterol. Então, esse cara tá fazendo a função dele. Se a gente tá comendo muito colesterol, ele vai tender a armazenar, porque o colesterol é bom. Um dos exemplos a gente falou, derivado dele é o esteroide, que é o hormônio sexual. Então é importante eu armazenar colesterol. Só que eu preciso o quê? Armazenar em quantidades significativas, suficiente no meu corpo. O excesso é que vai prejudicar. Enquanto que o HDL pega esse excesso de colesterol, leva pro fígado para ser metabolizado e jogado fora. Então por isso que ele é considerado bom. O LDL é ruim porque leva para armazenar, e o HDL é bom porque leva para o fígado para metabolizar. Outro lipídio composto que eu quero falar com você é a prostaglandina, que é um lipídio importantíssimo aí para você. Esse carinha vai ser responsável, por exemplo, por atividades inflamatórias no teu organismo. Então eu preciso que você grave isso aí, galera. Espero que você tenha entendido, aproveitado esse visual aqui, porque tá lindo isso aqui hoje e essa aula foi especial para você. Alfredão, Jéssica, gostaram? Tranquilo? Dá o like aqui, não esquece de compartilhar isso. E outra, não perca a cabeça em Cabo Frio. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima.